Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e drama chamado Escobar, A Traição. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com a famosa jornalista e apresentadora de TV colombiana, Virginia Vallejo, deixando seu país num avião em 1993. Um agente da DEA chamado Shepard também está com ela. Quando chegam aos Estados Unidos, Virginia é levada para um hotel e ao entrar em seu quarto, Shepard diz que ela vai se encontrar com alguns funcionários do Departamento de Justiça para saber mais detalhes sobre o procedimento, e o outro agente lhe diz que não é permitido sair do quarto ou se comunicar com ninguém em nome da sua própria segurança. Virginia está com dor de cabeça e pede uma aspirina, mas Shepard lhe diz que seus hotéis não podem lhe oferecer uma, porque esta medicação é considerada uma droga. Isto a fazer e pensar que Pablo também teria rido antes de mandar matar todos eles. Os flashbacks começam em 1981, na Colômbia, onde vemos Pablo Escobar andando de bicicleta com alguns amigos e funcionários em um grande campo aberto. Um dos homens bate com sua bicicleta contra um cavalo, deixando o animal ferido no chão. Quando todos param para ver o que aconteceu, pegam suas armas e decidem atirar no cavalo para acabar com o seu sofrimento. Momentos depois, eles voltam à mansão de Pablo, onde ele está conversando com sua esposa Vitória sobre a festa que ocorrerá mais tarde e todos os convidados importantes que virão. Vitória não consegue parar de olhar pela janela, reparando em seu filho na piscina e um homem sentado por perto. Ela diz a Pablo que não gosta disso, que os negócios e a família deveriam ficar separados. Mas Pablo não dá muita bola para isso. Ele simplesmente sai e joga uma moeda na piscina para distrair o seu filho, e depois vai falar de negócios com o outro homem, que tem a missão de destruir alguns arquivos que ligam Pablo ao assassinato de 2 dezenas de agentes. O homem recebe permissão para matar qualquer um que precise ser morto, e uma grande quantia de dinheiro para cobrir as despesas e armas. Algumas horas depois, uma Virginia mais jovem está chegando ao rancho de Pablo de avião. Todos ali já ouviram falar de Pablo, mas nunca o conheceram. Ele é apenas o nome principal na lista dos novos ricos. Virginia está assustada porque vê pessoas com armas esperando por eles e pensa que vai ser sequestrada. Quando ela sai do avião, Pablo explica que a Terra é um zoológico e que as armas são para proteger os animais, mas Virginia reclama pensando que ele é um criado. Então eles pegam os jipes para ir até a casa e no caminho Pablo mostra os seus animais. Mais tarde à noite, a festa está indo bem e Virginia se surpreende ao saber que aquele homem é o próprio Pablo e menciona as especulações que estão circulando sobre seu passado, mas ele não quer falar sobre isso. Ele explica que a festa é para celebrar a fundação da sua sociedade, que está construindo milhares de casas para os pobres. Insistente, ela pergunta de onde vem o seu dinheiro, mas ele evita as perguntas. O que ela não sabia na época é que eles estavam realmente celebrando a fundação do cartel de Medellín. Alguns dias depois, Pablo leva Virginia para visitar as favelas, para mostrar todas as casas que ele está construindo, e a maioria das crianças da área adora Pablo. Em seguida, Virginia entrevista Pablo para o seu programa, e quando ele faz um discurso sincero sobre fazer da Colômbia o país com o qual todos sonham, Virginia decide que não se importa como Pablo ganha seu dinheiro, apenas como ele gasta. Mais tarde, os dois saem para jantar, e Virginia comenta que é casada, mas não por escolha própria, já que seu marido não assina os papéis do divórcio. Como Pablo não gosta de sair com mulheres casadas, ele diz que vai consertar isso pra ela. A cena corta para o marido de Virginia recebendo a visita dos homens de Pablo em seu trabalho e sendo ameaçado por eles. Em seguida, voltamos ao programa de Virginia, onde ela fica sabendo que seu marido finalmente assinou os papéis. Para celebrar sua liberdade, Pablo leva Virginia a uma ilha particular, onde eles fazem amor antes de participar de um congresso para traficantes. Virginia é apresentada a todos os sócios de Pablo e é mostrada a eles como um troféu, mas ela nunca se sentiu tão segura quanto se sente ao lado dele. Naquela noite, os homens dividem os Estados Unidos entre eles em seu negócio de narcotráfico. Um ano depois, vemos como a droga chega aos Estados Unidos. Na rodovia, um caminhão que de repente vira para bloquear o caminho, e seus homens usam suas armas para ameaçar qualquer motorista que reclamar. Agora que a estrada está vazia, um avião a usa para pousar e liberar a sua carga. Muitos homens saltam de seus carros para pegá-la, enquanto discutem como a mercadoria será dividida. Agora que a droga está entrando no país aos montes, o presidente Donald Reagan faz um pronunciamento sobre o assunto. Shepard também está na Casa Branca, supervisionando a transmissão, onde é abordado por um representante americano e um colombiano, que lhe dizem que a maior parte da droga vem da Colômbia e que eles estão trabalhando para reativar
o tratado de extradição, então Shepard aceita monitorar todo o processo. Depois de ouvir sobre isso, Pablo e seus sócios se reúnem para discutir como isto os afeta. O tratado os coloca em perigo e eles podem contratar alguns advogados para apelar, mas Pablo acha que isto deve ser combatido de dentro. Os outros pensam que é uma má ideia se envolver na política, mas Pablo discorda, dizendo: se você entra no Congresso, eles o respeitam porque você se torna um deles. Além disso, concorrer a um cargo custa muito dinheiro, e isso não é para trabalhadores, é para pessoas como eles. O cartel começa então a pagar os políticos de ambos os lados, portanto, não importa quem ganha, pois eles sempre ganham. Seus aviões carregam candidatos durante o dia e levam as drogas para os estados à noite. Alguns meses depois, encontramos Vitória conversando com Pablo sobre isso. Ela acha que ele está indo longe demais. Ele não vê sua família com frequência e já tem muito dinheiro, por isso ela não entende o que mais ele poderia querer. Então ele responde que quer respeito e que seu filho tem orgulho dele. Pablo a segue e lhe pergunta se ela não quer ser a primeira dama, mas ela responde que quer ser única e exige que ele termine com Virginia. Então ele lhe promete que está tudo acabado, mas dias depois dorme com Virginia novamente. Enquanto isso, Pablo continua trabalhando em sua campanha política com a ajuda de Virginia, ganhando muitos seguidores com os seus discursos. No dia da eleição, todos se reúnem para assistir aos resultados e está confirmado que Pablo venceu como representante do Congresso de Medellín. É julho de 1982, quando Pablo vai à Câmara dos Deputados pela primeira vez, e enquanto não é impedido de entrar por ser traficante, é impedido por não estar usando gravata. Então ele pede uma emprestada aos jornalistas, que estão competindo entre si para ajudá-lo. Depois, a cena corta para Pablo enchendo a mala de Virginia com dinheiro. Ela acha que ele quer que ela contrabandeie, mas ele diz que na verdade aquilo é um presente e que ela pode gastar com o que quiser. O tempo passa e agora estamos em 1983. Virginia tem usado o dinheiro para conseguir acomodações caras, joias e roupas. Enquanto isso, Pablo está ensinando seu filho a fazer e a cortar a droga, mas nunca a usá-la. De volta a Virginia, ela chega em seu hotel quando Shepard se aproxima dela e lhe pede para se juntar a ele para uma bebida. Ele pergunta a ela como Pablo ganha seu dinheiro, e Virginia aponta que a DEA não tem nenhuma autoridade para interferir na política colombiana. Shepard diz que seu país está preocupado com toda a droga que está entrando, mas Virginia diz que isso é mentira, porque o que os preocupa é o dinheiro que sai, e é por isso que eles não se preocupam com a máfia italiana, já que eles guardam todo o seu dinheiro nos Estados Unidos. Shepard se pergunta o que Pablo disse quando Virginia lhe disse que se encontraria com ele. Então Virginia responde que ela deveria garantir que os Estados Unidos pagassem a conta. Meses depois, Virginia chega ao aeroporto de Medellín, mas Pablo não está lá para buscá-la, porque foi convocado para uma sessão especial do Congresso em Bogotá. Eles querem revogar a sua nomeação como deputado. Voltamos ao Congresso, onde o ministro fala da presença de Pablo entre eles como uma vergonha, por causa dos seus negócios sombrios. Pablo responde dizendo que o ministro deve apresentar provas, não só das suas acusações, mas também de onde vem o dinheiro da sua campanha. Ele diz ao presidente que pode provar que muitos desses ministros receberam dinheiro ilícito para suas campanhas, mas depois o ministro assume o comando e debocha de Pablo na frente de todos. Mais tarde, Virginia implora a Pablo que se demita antes que as coisas piorem e lhe diz que está grávida. Ela o faz prometer que seu bebê não vai sofrer, mas logo eles são interrompidos por um telefonema urgente. O passado de Pablo chegou às notícias. Então ele promete pagar 500 pesos por cada jornal tirado das ruas antes que as pessoas o vejam. Vemos homens seguindo os caminhões de entrega dos jornais e pegando tudo o que puderem. A matéria publicada apoia as reivindicações do ministro e liga Pablo ao assassinato de 2 policiais em sua juventude. O homem que havia sido enviado para pagar esta evidência é torturado e morto por falhar. Dias depois, o cartel se reúne para discutir o que fazer com este ministro. Pablo quer assassiná-lo e quer que todos coloquem dinheiro nisso, já que todos também são culpados. Alguns de seus sócios não gostam dessa ideia, mas ele os convence de que não há outra escolha. No dia seguinte, Pablo está jantando com Virginia quando lhe presenteia com uma caixa e diz que as coisas estão prestes a mudar. Ele quer que ela carregue este presente com ela o tempo todo. Virginia abre a caixa e fica angustiada. Ela recusa o presente na mesma hora ao encontrar uma arma dentro da caixa. Pablo explica que as coisas estão ficando muito complicadas e ele fala em detalhes como ela seria violada e torturada se eles a capturassem. Mas se ela pegar a arma, ela pode se proteger de seus agressores ou atirar antes que eles cheguem até ela. Isto perturba muito Virginia, que agora está chorando e pede a Pablo que a leve para casa. Depois a cena corta para Pablo visitando um acampamento de sicários, onde os jovens da favela são treinados para matar. Ele contrata 2 deles, que logo vão para as ruas de moto e se aproximam do carro do ministro por trás. Eles atiram nele quando se aproximam o suficiente e depois se afastam rapidamente. Neste momento, o programa de Virginia é interrompido e
e ela conta à nação sobre a notícia da morte do ministro. Enquanto Vitória assiste ao programa e chora, Virginia explica que o presidente aceitou o acordo de extradição para os Estados Unidos e Pablo decide levar os seus negócios para o Panamá. Em 1984, no Panamá, o cartel tem uma reunião com um ex-presidente enviado pelo governo para negociar. Pablo aceita pagar impostos e levar algum dinheiro para os Estados Unidos, em troca de não ser extraditado para outro país. O ex-presidente lhe diz que não pode retirar o tratado sem falar com os americanos, e Pablo responde que é melhor encontrar uma maneira de fazê-lo, ou haverá uma guerra. As coisas vão piorando a partir de então. Pablo não consegue cumprir a sua promessa, e sua filha nasce fora da Colômbia. O editor que publicou o seu passado foi morto, e Virginia começa a ser seguida e a receber ameaças pelo telefone. Ela volta para casa uma noite e encontra Pablo, que lhe diz que isto não é culpa dele, e promete que as coisas vão ficar bem. Virginia pensa que ele está perdendo a cabeça e sai da sala quando ele tenta beijá-la. Ameaçar e matar pessoas se tornou comum para Pablo. Ele mata um juiz mandando um caixão para sua casa. Depois começa a distribuir armas nas favelas. Ele paga as pessoas por cada policial que matam, e quanto mais alto o posto, melhor a recompensa. A morte está por toda parte agora. Os policiais continuam a ser mortos a cada segundo, então eles decidem atacar de volta, atirando em 10 adolescentes das favelas por cada policial assassinado. O governo colombiano acaba criando uma unidade especial exclusivamente para lidar com Pablo. Então a DEA envia Shepard para verificar as instalações da unidade, já que o tratado de extradição não está funcionando, e os próprios americanos estão vindo para pegá-lo. Eles instalam todo um sistema para rastrear chamadas telefônicas e localizar Pablo, mas as pessoas das favelas os enganam ao ligar para todos ao mesmo tempo de diferentes locais. De volta a Virginia, ela está no estúdio de TV falando com o seu chefe, que a demitiu e a substituiu por uma mulher mais jovem. Não importa quantas vezes ele negue, Virginia tem certeza que isto aconteceu por causa da sua conexão com Pablo. Então ela deixa o escritório fazendo cena e ameaçando seu chefe, dizendo que Pablo vai pegá-lo. Quando ela sai do prédio, ela encontra Shepard esperando por ela, e ele a leva para um bar para uma bebida. Virginia lhe diz que ser demitida foi uma boa, e ela tem uma oferta esperando por ela na Flórida, além de tentar flertar com ele. Shepard diz que ela está mentindo, pois não tem nenhuma oferta, e ninguém a contratará agora. Então ele oferece a sua proteção em troca de ajudá-los a encontrar Pablo, mas ela permanece leal a ele. É aí que eles notam um carro espionando lá fora. Shepard foge com a sua arma, mas o carro vai embora antes que ele possa pegá-lo. Virginia liga para Pablo para contar o que aconteceu e questioná-lo, mas ele diz que não está lhe seguindo. Assustada e chateada, ela tenta terminar com ele, mas ele desliga. Então ficamos sabendo que Pablo tem muitas namoradas adolescentes, moças entregues a ele pelos pais em troca de dinheiro. É preciso apenas uma delas para falar para que o bloco de busca o encontre. Em seguida, alguns helicópteros chegam ao rancho de Pablo e abrem fogo. Os homens de Pablo atiram de volta e até libertam alguns pássaros que voam contra um dos helicópteros e o fazem cair. Pablo escapa e se torna inalcançável. Seus sócios estão ficando preocupados com o fim do negócio, mas eles também começam a ser mortos. Em 1989, ele liga para uma estação de rádio declarando guerra total ao governo e ameaçando explodir a estação de rádio para provar que é ele. Enquanto isso, Virginia está em Miami fazendo uma entrevista na TV. Mais tarde, ela vai ao aeroporto e o FBI se aproxima dela e lhe pede seu passaporte, antes que ela ouça algumas notícias perturbadoras. O aeroporto de Bogotá foi fechado porque um avião explodiu no meio de um voo. Depois de todas essas bombas, o país pede ao governo que mande Pablo para o inferno. Mas depois de ainda mais bombas, o povo pede ao governo que dê Pablo o que ele quer. Na embaixada dos Estados Unidos, Shepard recebe uma pista de outro agente ao ver os nomes dos passageiros que sobreviveram ao bombardeio do avião. Shepard vai falar com o embaixador para pedir permissão para ir atrás de Pablo, mas o advogado de Pablo já está lá providenciando os detalhes da sua rendição. Em 1991, o tratado de extradição é revogado e Pablo se entrega às autoridades com a condição de escolher a sua própria prisão. Eles constroem um prédio especial em seu próprio terreno, mas aquilo não tem nada a ver com uma prisão de verdade. Há todo tipo de conforto extravagante, incluindo um campo de futebol, seu escritório de trabalho com todos os seus sócios, além de festas com bebidas e mulheres. E aos domingos ele almoça com a sua família. É durante um desses almoços que sua filha lhe diz que sua mãe diz que ele não pode sair de lá e chora o tempo todo. Sentindo-se desafiado, Pablo pega sua filha e lhe diz que vai levá-la para tomar um sorvete. Os primeiros guardas que ele encontra abrem as portas para ele com medo, mas quando ele consegue sair, os guardas do portão apontam suas armas. Pablo chora enquanto Vitória aparece para detê-lo e levar a sua filha de volta. Enquanto isso, Virginia está tendo problemas. Todo
Toda a mídia a rejeita e seus contratos de publicidade foram cancelados, então ela tem que vender a sua casa para pagar suas dívidas. Ela aluga um apartamento onde mora a primeira-dama, esperando que seus guardas a mantenham segura também. Com um novo número de telefone, ela recebe uma pausa das ameaças telefônicas, mas não por muito tempo. Ela acaba visitando Pablo em sua cadeia para perguntar-lhe se ela pode se sentir segura e dizer a todos que eles não estão mais juntos para parar as ameaças. Como é culpa dele que sua carreira tenha terminado, ela também pede dinheiro para se mudar para a Europa. Quando Pablo se recusa, ela o ameaça com a possibilidade de ir à polícia para contar o que ela sabe, mas ele a assusta para que ela fique calada. Em 1992, Pablo se encontra com dois sócios que lhe devem dinheiro, mas como eles se recusam a pagar, Pablo faz com que eles sejam mortos e a mídia fica sabendo disso, tornando o governo um cúmplice de seus assassinatos, já que ele fez isso dentro da prisão. Por isso, eles decidem transferir Pablo para uma prisão militar, mas quando os policiais chegam para buscá-lo, ele já se foi. A chave da cerca elétrica estava em seu quarto. Agora, Pablo está escondido em uma casinha no meio do nada. Seus homens lhe dizem que as pessoas estão se voltando contra ele, porque ele perdeu a credibilidade. Como ele matou seus próprios companheiros, eles acham que ele poderia matar qualquer um. Pablo não acha que tenha sido um erro, mas foi. Agora, os sócios de Pablo cooperam com o governo, em troca de ter suas fichas limpas. Dezenas de narcotraficantes prontos para combatê-lo são libertados, e junto com os oficiais do governo, iniciam um grupo de caça letal. Eles começam a matar qualquer pessoa que já tenha se associado a Pablo, e sempre deixam uma mensagem junto com os corpos, que diz o seguinte: por trabalhar para Pablo Escobar. Isto também coloca Virginia em perigo. Uma tarde, enquanto ela está em uma loja de penhores tentando vender as suas joias, o grupo de caça a ataca, e é somente graças à janela à prova de balas que ela sobrevive. Enquanto isso, Pablo está escondido em um pequeno apartamento com a sua família. Enquanto conversa com sua filha, ele nota que sua esposa está chorando. Afinal, o filho deles não pode ir para a escola, porque os outros pais não querem. Eles temem que Pablo possa explodir a escola. Pablo aceita que as coisas estão ficando muito perigosas para eles ali, então ele diz a Vitória para levar as crianças e voar para fora do país para que ele possa cuidar de tudo. Enquanto isso, Virginia vai ver Shepard na embaixada, finalmente disposta a cooperar. Ela lhe diz que a fraqueza de Pablo é sua família e que eles não deveriam poder deixar o país. Caso contrário, Pablo começará a destruir tudo quando eles estiverem fora. Shepard leva essa informação ao seu chefe, que diz que eles não podem fazer isto por causa do acordo. Mas Shepard explica seu plano de usar a família como isca e finalmente capturar Pablo quando ele tentar contatá-los. Então seu chefe aceita quebrar o acordo e seguir com o plano. Em 1993, a família de Pablo não consegue entrar na Alemanha e é mandada de volta para a Colômbia. Então a DEA toma conta deles e os esconde em um prédio de apartamentos, onde eles montaram operações para rastrear as chamadas recebidas. Pablo toma conhecimento disso assistindo às notícias e telefona para sua família para ver como eles estão. Ele promete resgatá-los, mas quando percebe que eles estão sendo ouvidos, ele começa a insultar e ameaçar os policiais. Vitória pede para que ele não volte a ligar, mas ele a ignora e apenas desliga. Como a isca é muito poderosa, então momentos depois Pablo liga novamente. Os oficiais conseguem identificar a sua localização e vão atrás dele, enquanto ele conversa com os seus filhos. Primeiro ele conversa com a sua filha, depois ele pergunta por seu filho, para que ele possa ensiná-lo o que dizer à imprensa quando tudo isso terminar. Ele se inclina contra a janela enquanto faz isso, dando aos policiais uma visão completa de onde ele está hospedado. A polícia arromba a porta enquanto ele ainda está ao telefone. Pablo os ouve, mas não desliga, antes de ele e seu parceiro se moverem para a janela com as armas prontas. Eles saltam para fora quando a porta explode, mas é tarde demais. Eles são baleados e mortos ali mesmo no telhado, e o seu filho ouve tudo isso pelo telefone. Na outra sala, os agentes da DEA estão comemorando, mas Virginia parece triste. Shepard vem buscá-la para levá-la a um lugar seguro, e o filme termina com um flashback da sua conversa sobre os termos da cooperação com a polícia. Ela diz que amava Pablo, mas odiava Escobar, então ela aceita falar com um juiz federal. Pablo queria que ela contasse a sua história, ele só nunca especificou a quem. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.